tudo bem com vocês? Meu nome é Leonardo, este é o canal sobre livros e leituras. Estamos hoje aqui com a Giovana, participando conosco mais uma vez dessa série de vídeos sobre leitura, intitulado Direitos do Leitor. Estamos discutindo aspectos relacionados à leitura, com a finalidade de nos tornarmos todos melhores leitores, de lermos melhor, de separarmos um tempo de maior qualidade para as nossas leituras. Nós estamos discutindo aspectos relacionados exclusivamente a isso, tá? É importante frisar sempre que a ideia é que você se torne um leitor melhor, tanto na escolha dos seus livros, quanto também na qualidade da própria leitura, independente do livro que você esteja lendo. Nosso propósito aqui é esse, aprimorar a nossa qualidade de leitor, nossa condição de leitor. Hoje nós vamos falar sobre o direito de ler em qualquer lugar e sobre o direito de ler frases soltas, né? Então aqui a Giovana vai participar também de mais esse vídeo da série, sendo esse o quarto vídeo. Fica faltando só mais um vídeo para o próximo sábado, tá bom? Então hoje nós vamos começar falando sobre o direito de ler em qualquer lugar. Esse direito ele é muito importante porque às vezes a gente pensa que não pode ler em determinadas situações, ou porque está no trem, ou porque está no metrô, ou porque tem gente em casa, tem visita, ou que a gente só pode ler se tiver condições adequadas, e acaba que essas condições adequadas nunca chegam e a gente nunca lê, né? Ou a gente não consegue separar um tempo de leitura onde a gente possa ter condições de fazer uma leitura adequada. Né? O importante é começar dizendo o seguinte, que todo o livro, na verdade assim, que existe uma situação, um livro adequado para cada situação. Essa é a primeira coisa que nós podemos dizer sobre esse direito de ler em qualquer lugar. Tá? Esse qualquer lugar é qualquer lugar mesmo, tá bom? Você pode ler em qualquer situação, mas há um livro apropriado para cada situação. Vamos começar, por exemplo, dando um exemplo aqui para vocês sobre leituras que a gente pode fazer no trem, por exemplo. Né? A leitura que a gente faz no trem, ou no metrô, ou a gente faz no ônibus, ou a gente faz numa fila de banco, não é a mesma leitura que a gente faz em casa. Tá? Então, por exemplo, se você quer ler, no tempo que você sai da sua casa até o seu trabalho, da sua casa até a faculdade, da sua casa e até qualquer outro lugar, é um tempo que você se desloca, você pode separar um livro para ler naquela situação. Né? Se você tem dificuldade, às vezes porque a condução que você está utilizando, o trem, o metrô está lotada, você pode separar um livro melhor para aquela ocasião. Né? Até mesmo uma forma, como um Kindle, né? Ou no celular, seja lá de que forma for, mas você pode utilizar o tempo que você tem no metrô, no trem, numa fila de banco, para ler um livro mais leve. Essa situação é uma situação que exige um livro mais leve, um livro mais tranquilo, que você possa começar a ler e não se distrair com tanta facilidade. Tem que ser um livro que prenda a sua atenção também, para que você não se distraia com movimentos à sua volta. Tá? Então é ideal, talvez, que você consiga. Eu tenho muita dificuldade, estou melhorando agora a minha condição de ler livros digitais. Então, se você consegue ler um livro digital, compre um Kindle e sai com ele sempre que você for para algum lugar, e o tempo que você se desloca, você pode pegar o Kindle e ler um livro ali, mais tranquilo, mais leve, apropriado para aquela ocasião. Tá? Então não perca a oportunidade de ler na condução, não perca a oportunidade de ler numa fila de banco, não perca a oportunidade de ler no tempo que você aguarda no dentista, no tempo que você espera, às vezes, para ser atendido em qualquer outro lugar. Esse tempo que você espera é um tempo que você pode estar lendo, e lendo uma coisa adequada para aquele momento, e um livro, um e-book seria mais interessante para aquela situação, tá? Mas existem outras situações também mais apropriadas para um livro mais difícil. Por exemplo, você pode ler, tem livro pesado que você não consegue ler, não estou falando só pesado no tamanho, no peso físico do livro, mas pesado no conteúdo. Você não vai conseguir ler um livro pesado, difícil, no trem. Você não vai conseguir ler um livro difícil numa fila do banco. Você não vai conseguir ler um livro muito pesado, às vezes num deslocamento com pessoas à sua volta. Você não vai conseguir dar conta. Então deixa esse livro para você ler quando você estiver em casa, no momento mais tranquilo. Às vezes esse horário para muita gente é à noite, né? Todo mundo vai dormir, tem gente que em vez de dormir vai ler. Tem pessoas que chegam nesse ponto, viu? São pessoas que leem, esperam todo mundo dormir, vai lá no cantinho e começa a ler. Só que esse livro que a gente lê no silêncio absoluto,
ele é um livro bem diferente do livro que a gente lê na fila. Ele já é um livro mais denso, mais pesado, com mais qualidade, às vezes um livro com mais conteúdo técnico. Então ele é um livro apropriado para se ler no silêncio. Então quando você está ali quietinho, não tem movimento, não tem barulho, aí você foca na atenção nesse livro, que é o livro daquela ocasião, um livro mais apropriado para você ler naquela ocasião, tá? Mas se você entender nesse vídeo que existe um livro apropriado para cada situação, você já faz grandes avanços na sua leitura. Que muitas vezes não leem porque acham que não é local de leitura. É. Ah, não vou para tal lugar, não vou levar um livro porque lá não é lugar de ler. Não vou ler Deixa no de ler. ônibus porque não é lugar de ler. É lógico, tem pessoas que querem ler anotando, e às vezes é difícil o trem balançando e a pessoa querendo anotar, né? Mas o livro digital, no Kindle, por exemplo, você pode fazer anotações ali com o dedo, seja lá como é que for, e você consegue aproveitar melhor as suas leituras. Então tem livro para ler em vários lugares, né? Só que existe, então, nós falamos esse livro que você pode, um livro mais leve que você pode ler no trem, numa fila de banco, numa sala de dentista. Existe um livro também que você pode ler no silêncio, porque é um livro que exige silêncio. Não é o que o silêncio por acaso. O livro exige que seja lido no silêncio, na tranquilidade, né? E também tem uma terceira condição, gente, que essa daqui é muito engraçada, que é a possibilidade também, o autor coloca isso, de que você pode ler no banheiro, né? Eu conheço um amigo, nós temos um amigo em comum, não vamos citar o nome dele aqui, porque ainda parece que é estranho essa ideia de que ler no banheiro é constrangedora, né? Então você não pode, mas ler no banheiro, poxa vida, quantas leituras não poderiam ser feitas no banheiro, gente? A gente tem que parar com esse negócio de achar que não pode ler no banheiro. Olha quanta coisa boa já foi lida em cima de uma latrina, né? Nossa, mas latrina é uma palavra muito politicamente correta, muito bonitinha, né? Quantos livros não foram lidos em cima da privada? Tem gente que já leu obras inteiras, assim, sentado no vaso. E leram. Agora, o quanto você vai ler dentro do banheiro depende do tempo que você gasta ali, né, sentado. Tem pessoa que é muito rápida, não dá para ler, né? Eu sei que isso não se aplica a todas as pessoas. Tem gente que não consegue sentar no vaso sanitário e pegar um livro e ficar lendo ali meia hora, porque a pessoa é rapidinha, a pessoa vai, faz o serviço e sai. Então ela não tem nem 10 minutos nem 10 minutos no banheiro. Então ela não consegue ler mesmo. Mas mesmo essa pessoa muito rápida no banheiro, que ela vai no banheiro e faz o serviço rapidinho, ela consegue ler uma crônica, um textinho mais curto, um livro assim de aforismos, de máximas. Ele consegue ler, né? Agora, uma pessoa que demora um pouquinho já consegue ler obras maiores. Nós temos um amigo em comum que leu a Mafalda inteiro, né? Aquele livro da Mafalda, de Tirinhas da Mafalda, leu ela inteira dentro do banheiro. Ele leu também vários outros livros desse nosso amigo, vários outros livros no banheiro, e é um hábito que ele tem. Ele deixa um livro próximo ao banheiro, deixa um livro bem próximo ali da entrada do banheiro, aí toda vez que ele vai no banheiro, ele pega o livro, pega o livro e vai lá fazer o serviço e acrescenta a leitura. Pode ler ali também, né? O autor aqui, o Daniel Pennac, nós nem mostramos o livro, né? O Daniel Pennac no livro Como um Romance, ele cita vários exemplos de pessoas que leram que tinham o hábito de ler no banheiro, né? E ele cita assim um autor que leu muita coisa no banheiro, que foi ele não lembra o nome do autor, mas ele fala que ele leu a obra completa do Gogol dentro do banheiro, Nikolai Gogol, que escreveu Almas Mortas, que escreveu O Inspetor Geral e que escreveu contos fantásticos também, extraordinários. E ele cita esse autor, essa pessoa que leu a obra completa do Gogol no banheiro. É claro que eu fiquei pensando que essa pessoa devia ter prisão de ventre, devia ter muita dificuldade para poder fazer as coisas, porque para ler a obra completa de um autor dentro do banheiro, no mínimo essa pessoa ficava horas ali sentada, né? E aquilo, ou então ela ficava enrolando, né? Fazia o que tinha que fazer e ao invés de sair do banheiro ficava ali. É claro que ler no banheiro não se aplica a uma casa em que tenha várias pessoas, porque na verdade você vai ler, mas vai arrumar briga, né? Então essa é a questão. Gente, todas as pessoas podem ler em várias situações diferentes. A ideia é importante, não deixe de ler, porque você, como a Giovana falou, mas eu não posso, lá não é lugar de ler. Que lugar que não é lugar de ler? Eu não entendo isso, porque eu leio de tanto jeito. Como é que, mas lá não é lugar de ler. Como não é lugar de ler? É lugar de ler também, né? Uma fila é lugar de ler, uma sala de dentista é lugar de ler.
Metrô é lugar de ler, trem é lugar de ler, qualquer lugar é lugar de ler. Talvez você não seja um leitor que se adequa a ler em várias situações, mas todo lugar é lugar de leitura, tá bom? Então foque no Kindle para você poder ler em outras situações. Separe livros mais difíceis para você ler no silêncio, para depois não tentar ler também na fila do banco e acabar se frustrando, nem lê, nem aproveita, não faz nada. E também não perca oportunidade no tempo que você tem, de acordo com as suas condições fisiológicas. Quando estiver no banheiro, leve um livro, é muito bom, você vai fazer ótimas leituras lá, tá bom? Esse foi o direito de ler em qualquer lugar, gente, qualquer lugar mesmo. Agora a Giovana vai falar com vocês sobre o direito De ler frases soltas. de ler frases soltas, de ler uma frase aqui outra ali, que é bem polêmico assim, né? Mas ela vai explicar bem direitinho pra vocês aqui. Então, essa questão de ler frases soltas pode ser um pouco estranho, né? É, porque, porque tipo, eu pego qualquer livro aqui, abre abro em qualquer lugar. e leio qualquer frase. Mas aqui tá, que a gente tava até falando, que tem que ter, se já tem uma leitura anterior daquele livro, se já leu, já tem uma noção do que fala o livro, já tem, tipo, conhecimento do conteúdo, você abrindo, você vai saber do que se trata. Eu já, O Mundo de Sofia, às vezes, tipo, o professor falava, vai ter uma prova de história que fala sobre a Idade Média, o Iluminismo. Eu sabia que lá no livro já tinha um capítulo sobre aquilo, então eu abri e li aquele capítulo específico. Mas, pra ter uma ideia, né? Mas não quer dizer que, tipo, eu abri ele qualquer dia, em qualquer minuto e li de forma aleatória. Mas se você já tem uma leitura anterior, se você já sabe do que se trata, Você pode abrir, né? Você pode abrir o livro depois em qualquer lugar, o Guimarães Rosa. Eu já li, como já li Grande Sertão, ou Primeiras Histórias, o Sagarana várias vezes. Às vezes eu abro em qualquer lugar e eu encontro ali em algumas passagens coisas extraordinárias que eu já tinha visto antes. Mas eu sei que contexto está, né? Eu sei do que ele está falando. Eu lembro qual que é a história. Agora, se eu não lembro qual que é a história, né? Aí fica difícil. Mas o contexto é importante, né? Assim, pra pessoa. Se a pessoa pega um livro pela primeira vez, é recomendável ela já pegar um... nunca li o livro. Eu vou lá e abro em qualquer lugar. Não vai ter... E é perigoso, né? Não vai é perigoso para aproveitar, entender mal, né? A pessoa pode abrir o livro e entender mal ainda, né? Ainda compreender o livro totalmente errado. Aí sai citando frase, que depois a pessoa faz assim, abre o livro em qualquer lugar, pega uma frase, aí sai falando para todo mundo aquela frase que ela leu, mas na verdade tá fora do contexto, quer dizer outra coisa. Mas ela citou o texto fora do contexto, aí acaba falando coisa que não tem nada a ver. É perigoso essa questão, né? Mas você costuma também, quando você já conhece, fazer isso. É, porque eu já li O Mundo de Sofia uma vez, eu, né, também tava relendo, né? Só que eu dei uma parada, mas eu também já li ele. Mas assim, às vezes o professor falava, vai ter a prova de história e vai falar sobre iluminismo. Eu sei que lá já traz algumas coisas também, tem um capítulo específico sobre iluminismo. Então eu já leio e eu já sei sobre o que fala o livro. Então eu já pego uma ideia dali, eu já sei o que fala. Mas eu não, na primeira vez eu não abri ele, li qualquer frase de forma aleatória. E achou que ia entender tudo, né? Depois de citar assim, nossa, ele é muito bom o autor. O que você leu? Eu li uma frase lá na página 15. Gente, mas não dá, né? Porque eu lembro que quando eu comecei a ler Shakespeare, por exemplo, eu abri assim em vários lugares e ficava relendo frases que eu já tinha lido e marcado, né? Eu li, por exemplo, o Rei Lear, o Hamlet, Macbeth, e aí eu começava aí eu marcava o que eu tinha lido, direto eu ficava voltando e relendo aquelas frases. Tanto que até hoje eu tenho muitas frases do Shakespeare na cabeça. Só que aquela fala é fala de um personagem. E aquele personagem tem características, e às vezes aquela fala só faz sentido sendo dita por aquele personagem. Se fosse dita por outro personagem do livro, não faria sentido. Então isso é muito importante, né? Assim, para não esquecer do contexto. Então você aconselha o quê para a pessoa que vai pegar um livro assim, não aconselha ele abrir o livro e ler qualquer coisa. Por quê? Porque você nunca deve fazer isso se você não conhece o livro. Por quê? Para não perder o contexto. Mas e se a pessoa já conhece o livro? Então, aí começou. Vamos lá, e se ela já leu o livro alguma vez? Não, então, eu não gosto assim, tipo, eu já li, eu releio. Se eu quero, eu releio ele, né? Que já foi até um direito também, né? Foi, direito de reler. Mas assim, é poucas vezes que eu abro assim em uma parte específica pra tirar algo daquele capítulo específico, que eu já sei do que se trata. Mas assim... Se a pessoa não tem essa noção, ela vai abrir em qualquer lugar, entender tudo errado, depois falar pros outros e vai disseminando a má informação. Às vezes pode falar mal da obra ou falar que não tem nada a ver. Aí é extremamente perigoso. Por isso que esse livro aqui, só que o engraçado, gente, é que o Daniel Pennac,
eu não sei se vocês vão conseguir enxergar, o Daniel Pennack em Como um Romance, na página 145, ele vai dizer assim, ó, e aqui nós discordamos totalmente do livro. Ele diz assim, ó, é a autorização que nos concedemos de pegar qualquer volume de nossa biblioteca, abrir em qualquer lugar e de mergulharmos nele por um momento, porque só dispomos justamente daquele momento. Aí ele fala assim, ó, alguns livros se prestam melhor que outros a essa colheita ao acaso. Lógico, né? Cada livro, você pode abrir livros diferentes e aproveitar de formas diferentes essas frases soltas, né? Porque são compostos de textos curtos e separados. Obras completas de Alphonse Allais, ou de Woody Allen, as novelas de Kafka ou de Saki, os escritos de Georges Perrault, o bom e velho Rochefoucauld e a maior parte dos poetas. Gente, voltando aqui numa questão que ele fala, aqui eu já não concordo com ele. Eu acho impossível você ler literatura, seja romance, conto ou outra coisa, pegando partes isoladas. Você entende muito mal a obra. Agora, ele cita aqui uma coisa importante. Ele diz poetas. Nós temos uma dificuldade impressionante de ler poesia. Nós somos bons leitores de romances, bons leitores de novela, bons leitores de contos, mas péssimos leitores de poesia. Nós temos dificuldade com poesia. E os poetas são autores importantíssimos para você ler no banheiro mesmo. Olha, gente, você pode pegar um livro, senta, cada dia que você for no banheiro, leia uma poesia. Leia uma poesia, vai ser o momento mais poético do seu dia. Entendeu? Você vai ler um poema e você consegue ler o poema todo e aproveita seu tempo. Agora, abrir qualquer livro em qualquer lugar não dá certo, né? Como que você pode concluir, então, o que nós falamos aqui hoje sobre o direito de ler em qualquer lugar e o direito de ler frases soltas? Como você pode concluir isso aí pra gente? Não, então, pra cada situação tem um livro, foi o que foi dito, Importante. Porque falou, não tem como ler um certo livro em uma certa ocasião, em um certo local, né? Mas não quer dizer que aquele local não seja apropriado para leitura, né? É bom especificar. E também que ler o livro todo, depois leia as partes que quiser. Se você ler o livro todo, entender o livro, lógico, né? Vezes, aí também você pode ler e não entender nada. Então, se você ler o livro todo, você pode voltar e ler as partes que você quiser ler. Desde que você tenha entendido o livro na sua totalidade, você pode voltar em qualquer parte, porque você sabe, se você abrir o livro em qualquer lugar, você sabe o contexto daquela parte que você separou, qual é o contexto que está falando, do que se trata, e aí você não perde conteúdo, né? E o mais importante, se vocês conseguirem aproveitar essas dicas de leitura e praticar essas dicas de leitura, você percebe como você cresce. Porque olha só que coisa interessante. A maioria das pessoas não consegue ler porque escolhe os livros errados para a hora errada. A pessoa pega um livro extremamente difícil e quer ler na fila do trem, do metrô. Não, ele quer ler dentro do metrô. Ou ele quer ler lá na fila do mercado. O livro extremamente difícil. Aí o livro fácil, ela vai ler no silêncio. Gente, é o contrário. Você pega o livro difícil para o momento que você tem mais silêncio. E o livro mais fácil para quando você estiver na fila do banco, quando você estiver dentro da condução, do metrô. Até um audiolivro. Você pode encaixar em momentos adequados. Então, se você conseguir separar o livro de acordo com o momento, com a situação, né? E aí o que está implícito aqui é que você pode ler vários livros ao mesmo tempo. Eu leio um livro quando eu saio de casa, eu sempre fiz isso. Eu leio um livro quando eu vou para o trabalho e eu leio outro livro em casa. O livro que eu estou lendo em casa eu preciso de silêncio. E o livro que eu estou lendo na condução é um livro razoavelmente mais assimilável. Tranquilo. Agora imagina se eu invertesse isso. Eu pego aquele livro dificílimo, levo pro trem, com um monte de gente do meu lado ouvindo funk, eu não vou entender nada. Ou então, aí eu pego o livro fácil, chego de noite e vou ler o livro na tranquilidade, no silêncio. Não faz sentido. Procura adequar os livros às condições que você tem ali, as condições ambientais, as condições do seu ambiente. E você vai aproveitar melhor as suas leituras. E uma coisa, não abra o livro, nunca leu, não abra o livro, leia uma frase aleatória e sai divulgando essa frase de forma senão sem você contexto. acaba começando aí depois tem uma informação errada ali, começa né? a difamar a obra. Igual as pessoas que pegam a frase da Clarice Lispector, que não foi a Clarice Lispector que disse, sai disseminando pela internet, frase da Clarice que ela nunca falou, frases do Carlos Drummond de Andrade que ele nunca falou, e aí vai, né? Um monte de gente aí. E aí a Shakespeare é aquele clássico, né? Você aprende, um dia você aprende, que presente não é... Gente, nunca Shakespeare disse... Então, assim,
É importante a gente ter seriedade nas nossas leituras. Seriedade não é cara fechada. Seriedade é compromisso, tá? Seriedade não é fechar a cara assim, vou ler, ficar com aquela cara fechada lendo ali, não me perturbe que eu estou lendo. Isso não é seriedade. Seriedade é atenção, é compromisso. Olha, eu preciso ler isso aqui, eu vou ler isso aqui. Posso ler rindo, mas eu tô comprometido com o que eu tô lendo. É diferente de uma pessoa séria. Em geral, pessoas muito sérias não leem, porque elas já se acham muito assim, eu já sei de tudo, não preciso ler não. Na verdade, todos os livros estão na minha mente, você só não consegue perceber, né? Então, essa é mais ou menos a ideia. Tá bom? Então esse foi o vídeo de hoje, penúltimo livro da série Direito do Leitor. No próximo vídeo nós vamos falar sobre o direito de ler em voz alta, onde falaremos um pouco sobre poesia, e o direito de se calar, onde falaremos sobre o direito que o leitor tem de não comentar aquilo que lê, tá bom? Até o próximo vídeo.